Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre vetores, falando a respeito de base. Neste caso, começamos com a nossa definição de base. Nós vamos começar por uma definição no V3, mas poderíamos colocar também no V2, aí é variável, tá? Neste caso, ao tomarmos uma tripla ordenada, ou seja, nós temos aqui um espaço vetorial formado pela trinca E1, E2 e E3, linearmente independente de vetores de V3. Tem-se, portanto, uma base. Uma coisa importante que há de se destacar aqui é que estamos colocando que esses vetores são linearmente independentes. Ou seja, quando nós tomamos esses vetores são linearmente independentes, todo e qualquer vetor de V3 é gerado a partir desses três vetores. Uma observação, a primeira dela, é que sendo E1, E2 e E3 uma base de V3, tem-se que todo vetor de V3 é gerado por esses três vetores. Isto é, para todo vetor V pertencente ao espaço V3, existem escalares alfa, A1, A2, A3, de tal maneira que o V é escrito da seguinte forma. O V é igual a 1 vezes o vetor E1, mais A2 vezes o vetor E2, mais A3 vezes o vetor E3. A segunda observação, nós temos que a tripla de coordenadas do vetor V em relação à base E, a gente pode escrever de que maneira? Em vez de eu escrever toda essa expressão, eu posso simplesmente escrever A1, A2, A3 com respeito ao espaço ou à tripla ordenada E. Bom, dando continuidade, algumas proposições importantes, que são as operações entre vetores em coordenadas. Com respeito à adição, se eu tenho um vetor U na base E, se eu tenho um vetor V também na base E, então a soma de U mais V basta somar as suas coordenadas, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Como demonstrarmos isso? De que forma nós podemos demonstrar essa expressão? Primeiro, se eu tenho que A1 e U é dado por A1, A2, A3 na base E, eu posso escrever o U como sendo A1 vezes o vetor E1, mais A2 vezes E2, mais A3 vezes E3. Da mesma maneira, o vetor V seria B1 vezes E, B2 vezes E, E2, mais B3 vezes E3. E como eu quero somar, eu quero U mais V, eu estou somando quem? Eu pego o A1, que está multiplicando E1, somo com B1, que está multiplicando E1, semelhantes. Ou seja, conservo o vetor E e somos os coeficientes A1 mais B1. Depois eu faço a mesma coisa com A2 mais B2, A3 mais B3. E essa expressão eu posso simplesmente escrever como sendo A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3 na base E. Com respeito à multiplicação por um escalar, eu tenho um vetor U na base E representado por A1, A2, A3 e Y1 escalar, ou seja, um número real escalar. Eu posso afirmar que gama vezes o vetor U é dado por gama 1, gama A2, gama A3. Ou seja, eu tenho o vetor U e ele pode ser representado na sua forma escalar, sendo A1 vezes E1, mais A2 vezes E2, mais A3 vezes E3. Se eu multiplico o gama pelo U, eu tenho que multiplicar cada elemento, no caso aqui do vetor, por gama. E neste caso, o gama fica vezes A1, o gama fica multiplicado pelo A2 e o gama fica multiplicado pelo A3. Portanto, o gama U pode ser representado por quem? Gama A1, gama A2, gama A3 na base E. Com respeito às proposições, eu tenho ainda que se eu tenho dois vetores, U na base E, vetor V na base E, se eles são LD, isso só acontece se somente se
x1, yz1 for proporcional a x2, y2, z2. Ou seja, você tem o u. Neste caso, é como se eu estivesse colocando que x1 sobre x2 seria igual a um certo gama. O y1 sobre y2 seria igual a gama. E o z1 sobre z2 seria também igual a gama. Mais uma proposição. Se eu tenho u, v e w, estou afirmando que eles são LI, isso só acontece se somente se o determinante formado pelos coeficientes de x, pelas coordenadas de u, coordenadas de v e as coordenadas de w for o determinante diferente de zero. Bom, a demonstração é que se u, v e w são LI, então eu posso escrevê-lo que a soma de gama, alfa vezes u mais beta vezes v mais gama vezes w é igual ao vetor nulo. E isso só acontece se somente se o alfa for igual a beta, que foi igual a gama, que foi igual a zero. Ora, nós vimos aqui que se alfa u mais beta v mais gama w é igual a zero, eu posso escrever que alfa vezes o vetor u mais beta vezes o vetor v e gama vezes o vetor w admite a solução nula alfa, beta e gama igual a zero. Neste caso, nós podemos formar um sistema de tal forma que alfa x1 mais beta x2 mais gama x3 é igual a zero. Alfa y1 mais beta y2 mais gama z3 também é igual a zero. E o alfa z1 mais beta z2 mais gama z3 também vai ser igual a zero. Ora, isso aqui admite apenas a solução nula se somente se o determinante dos coeficientes, no caso referente a alfa x1, y1, z1, com respeito ao beta x2, y2, z2, com respeito ao gama y3, x3, y3, z3, o determinante for diferente de zero. Bom, definição bases ortogonais. Se você tem um vetor u diferente do vetor nulo, tem um errozinho que eu coloquei apenas o zero. Preciso colocar aqui o sendo um vetor, ok? Apertei alguma coisa aqui que saiu um erro. Bom, nós temos aqui que se u é diferente do vetor nulo, é ortogonal a uma reta ou a um plano π, se existe um representante AB de u, tal que o segmento AB é ortogonal a R ou ao plano. E a segunda observação é que os vetores u e v são ortogonais se um deles é nulo, ou caso contrário, admitirem representantes perpendiculares. Bom, se eu penso aqui nesse caso, se eu coloco aqui uma reta, R qualquer aqui, nesse caso, estou diante de uma reta R, e eu tenho um vetor U, ele é ortogonal à reta se existir um representante AB de U tal que o segmento AB é ortogonal a R. Ou seja, como se eu estivesse traçando aqui um vetor, e esse vetor ele está chamando de U, ele formasse aqui um ângulo de 90 graus. Claro que vai ficar um pouquinho complicado eu fazer esse desenho. Eu espero que eu consiga aqui, ó. Tá aí formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós dizemos que o vetor U é ortogonal ao vetor R. No caso, também eu poderia ter um plano aqui sem nenhum problema. Com respeito aos vetores U e V serem ortogonais, se um deles é nulo ou, caso contrário, admitirem representantes perpendiculares. Vamos supor que o R aqui, em vez de ser uma reta, fosse um vetor, ou um representante de V, um representante de U,
formam um ângulo de 90 graus, eles são ortogonais. Bom, as proposições aqui, se eu tenho os dois vetores u e v são ortogonais, somente se o módulo de u mais v ao quadrado for igual à soma do módulo de u ao quadrado mais o módulo de v ao quadrado. Aqui eu deixo como uma demonstração para vocês, alunos. Com respeito à base ortonormal, a gente viu bases ortogonais. As bases ortonormal, você tem uma base E1, E2 e E3. Ele será ortonormal se E1, E2 e E3 são unitários, ou seja, o módulo desses vetores, todos eles forem iguais a 1, e 2 a 2 forem ortogonais, ou seja, determina um ângulo de 90 graus entre si. Uma proposição é que se eu tenho um E, no caso uma base E, formada por E1, E2 e E3, para ela ser ortonormal e um U representado por X E1, Y E2, Z E3, então eu posso afirmar que o módulo de U vai ser dado pela raiz quadrada da soma dos coeficientes ao quadrado do vetor U. Tomando um exemplo aqui, tomando a base E, dado por E1, E2 e E3, verificar se são LI ou LD os vetores abaixo. No primeiro caso aqui, eu tenho os vetores U e V. Para que eles sejam LD, faz-se necessário existir um certo alfa, onde U seria igual a alfa V. Nesse caso, o que eu teria que fazer é que essa expressão, U igual a alfa V, tem que existir um alfa de tal forma que eu tenha a igualdade aqui. Só que a gente observa que eu não tenho esse valor. Portanto, os vetores eles são o quê? LI. Para o exemplo 2, você tem o vetor U e o vetor V. Da mesma maneira como nós pensamos no item A, nós pensamos também aqui. E ao tomar o vetor U igual a alfa vezes o vetor V, você vai observar que se o alfa for igual a 2, nós temos que haveria uma igualdade entre esses vetores. Ou melhor, o vetor U seria proporcional ao vetor V. Já com respeito à letra C, nós temos três vetores. Neste caso, nós podemos ter duas maneiras de resolução. A primeira maneira é verificar se os três vetores eles não podem ter uma combinação linear entre eles. Nesse caso, eu teria que escrever um W em função de U e V. Escrever o W em função de U e V é dizer que existe alfa e beta reais de tal forma que essa expressão é verdadeira. Sendo ela verdadeira, eles seriam LD. Ora, se eu substituir aqui os vetores U, V e W, eu encontro essa igualdade e a partir dessa igualdade eu teria esse sistema. E aqui eu já noto que por esse sistema o valor de alfa é igual a 4. Eu vou pegar o 4, o valor de alfa, vou substituir nas outras duas equações, de tal forma que eu posso determinar o valor de beta. Se os dois valores de beta forem iguais, podemos afirmar que esses vetores são LD. Okay? E aí você descobre que o valor de beta é igual a 1. Portanto, os vetores U, V e W são LD. Tem dúvida? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer essas contas e ver se você encontra esses resultados. Bom, outra maneira de resolvermos é através do determinante. Hoje, um aluno me perguntou se poderia fazer pelo determinante. E aí eu fiquei na dúvida, eu disse, vou procurar. E aqui, se você calcula o determinante referente aos vetores U, ao vetor V e ao vetor W, pelo que a gente já explicou, se eu calcular o determinante, se for diferente de zero, ele é LI. Mas se for igual a zero, ele é LD. Nesse caso, ao calcular, você vai descobrir que o determinante é igual a zero. Portanto, os três vetores são LD, ou linearmente dependente. Partindo para o próximo exemplo, tomando de novo a base
dada por E1, E2 e E3. Nós temos aqui, ó, sejam F1 igual a 2E1 menos E2, o F2 igual a E1 menos E2, mais 2E3, e o F3 igual a E1 mais 2E3. Vamos mostrar que F1, F2 e F3 é Li, portanto, uma base de V3. Lembrando que quando ele coloca aqui o E1 representado na base canônica é 1, 0, 0. O E2 é 0, 1, 0. E o E3 é representado por 0, 0, 1. Portanto, tomando a nossa resolução, nós temos que o F1, F2 e F3 são dados na questão e vamos calcular o determinante. E ao calcular o determinante, a gente vê que o resultado é menos 4, cujo valor é diferente de 0, portanto, os vetores formados são, ele é Li. E na terceira questão, nós vamos aqui calcular o módulo de U, com respeito ao U na base canônica, na base uma base ortonormal. Neste caso, nós vamos simplesmente substituir os valores na expressão do módulo, ok? E vamos descobrir que esse módulo vai ser igual a raiz de 14. Lembrando que você tem x representado por 2, y representado por 1 e o z representado por 3. E ao substituir aqui na expressão, você vai descobrir que vai dar 4 mais 1 mais 9, que é igual a 14. Okay? E vamos para a nossa última questão, pode ser? Vamos lá. Novamente a base é a base canônica. Nós queremos calcular as coordenadas de V na base F com base lá no exemplo 2. Vamos aqui colocar aqui o F1, o F2 e o F3. Então, neste caso, a minha base F, representada por F1, F2 e F3, só que cada um deles tem esses valores. E o que eu vou fazer para tentar descobrir o E1, E2 e E3 em função de F1, F2 e F3? Calcular na base F é escrever cada um das componentes do vetor V, E1, E2 e E3, em função de F1, F2 e F3. Eu vou aqui pegar, neste caso, essas duas equações, a segunda e a terceira. Vou pegar a terceira, vou diminuir da segunda. Ao fazer isto, nós temos o quê? E1 menos E1 dá 0, 2E3 menos 2E3 também dá 0. Eu fico com menos o menos E2, dá o próprio vetor E2. E fica F3 menos F2, ou menos F2 mais F3. Veja que aqui eu acabei de descobrir quem é o E2. Pego esse E2, substituo, por exemplo, na primeira equação. E ao substituir aqui na primeira equação, você fica com F1, 2E1. E no lugar do E2 fica menos F2 mais E3. Resolvendo esse probleminha, você vai encontrar o E2 como sendo este resultado, ok? Vamos prosseguir. Quando você pega agora, substitui o E1 e o E2, já determinados aqui, ó, o E2 e o E1, você substitui na terceira equação, você vai observar que o F3 ele é dado por quem? E1 mais 2E3. Opa! Será se eu fiz corretamente? Será se o professor fez de forma coerente? E aqui nós vamos notar a seguinte coisa. Bom, na terceira equação, ou é na segunda? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Bom, aqui eu substituí na primeira, depois eu substituí não na terceira, mas aqui vamos dar um cortezinho, ok? Porque cometi um pequeno erro. O caso seria na segunda equação. Dá para notar agora aqui, ó? Quando eu passo adiante aqui, não sei se vocês vão notar, que aqui o F3, na realidade, isso aqui, o F3, na realidade seria o F2, ok? Eu acredito que eu cometi algum erro aqui, mas na próxima aula, caso aconteça de eu verificar esse erro, eu passo para vocês.
Aqui eu tenho descobrido o E3, seria em função desses valores. Como eu ver que eu quero, eu tenho ele dado em E1, E2 e E3 representado esse vetor 1, 1, 1. Ao substituir aqui, ó, nós vamos encontrar aqui esse V, ok? Veja que eu estou substituindo o E1, E2 e o E3, tá? E ao fazer essa substituição, nós encontramos esse valor para V. E ao encontrar esse valor para V, você vai descobrir que o V nada mais é do que esse vetor. Isso na base F, tá? Temos que ter esse cuidado. A base aqui não é mais a base E, mas a base F. Caso eu tenha cometido algum erro, deixe o seu comentário para que a gente possa fazer essa correção, ou para quem estiver assistindo depois possa perceber que houve um equívoco aqui com uma figura um tanto quanto não bonita, mas eu acho que deu para compreender. Bom, nós temos algumas observações. Qualquer conjunto ordenado V1, V2 de vetores não coplanários constitui uma base do plano, ou seja, que não estiverem no mesmo plano. Tá? Os números A1 e A2 da expressão V igual A1, V1, A2, V2 são chamados de componentes ou coordenadas de V em relação à base V1, V2. O vetor A1, V1 é chamado projeção de V sobre V1, segundo a direção de V2. Da mesma forma, o vetor A2, V2 é chamado de projeção de V sobre V2, segundo a direção V1. E aqui eu dou por encerrada essa aula. Na próxima aula a gente traz algumas resoluções. E se encontrarmos algum erro nesse último exemplo que passamos, nós traremos esta questão respondida de forma correta. Deixa seu comentário para que os colegas possam ver esses erros e fazer as devidas correções. Se gostou, dê o seu joinha.